Jesus é o Senhor. Na reunião de serviço da segunda-feira passada, na comunhão, nós vimos certas necessidades de darmos uma palavra de direção para os irmãos, para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Nós sentimos que muitas vezes, por falta de uma palavra mais clara, por falta de uma direção mais clara, muitos irmãos sentem-se confusos diante dos fatos que hoje nós presenciamos. Na semana passada nós tivemos as eleições e vários irmãos vieram ter comunhão falando sobre a indecisão, sobre estar ainda confuso, não saber como tomar a decisão, como votar. Nós gostaríamos de dar uma palavra sobre a situação mundial e sobre a situação do nosso país. E depois, juntos, tocamos alguns princípios espirituais. E eu creio que com isso vai ser de ajuda para todos os irmãos. O que nós vamos falar aqui é algo espiritual, nós não vamos falar de política, pode ficar tranquilo. Mas você vai poder aplicar esses princípios espirituais e poder ter uma visão do que está acontecendo hoje no mundo e o que está acontecendo hoje no nosso país. Então, essa leitura espiritual é importante para nós nos localizarmos, tá bem? Então, nós vamos primeiro abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. Sabemos que a palavra de Deus é a palavra que nos dá direção, e por causa da direção da palavra de Deus, nós podemos ter certeza, podemos caminhar de uma maneira firme. Capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler para os irmãos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Amados irmãos, isso aqui é algo referente àquele livro, aquele rolo que estava selado. E esse rolo, esse livro que estava selado, necessitava ser aberto. Então, o Cordeiro foi o único considerado digno de abrir os selos. E nós sabemos que esse livro se refere à economia eterna de Deus, à escritura desse universo. A escritura mostra a quem pertence a posse, não é isso? Então, é algo muito claro aqui que, ao abrir-se a escritura, Deus está reivindicando o que é seu. E o primeiro selo a ser aberto estão nos 2 versículos, primeiros 2 versículos, diz assim, então, bem, versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós sabemos, amados irmãos, pelos estudos que nós já fizemos, que esse primeiro cavalo e seu cavaleiro se refere ao Evangelho. Isso quer dizer o quê? O que vai liderar, o que vai conduzir todos os fatos desse universo é o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o primeiro cavalo, esse é o cavalo que corre à frente. Então, esse é o ponto mais importante. Se esse cavalo parar, tudo para. Mas se esse cavalo e seu cavaleiro continuar correndo, as coisas vão continuar acontecendo, entendeu? E que vai culminar com o quê? Vai culminar em Apocalipse 11, quando se diz que os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor e de seu Cristo. Isso quer dizer, o reino de Deus virá. Essa é a meta.
Mas tudo começa com o Evangelho. O Evangelho vai à frente, o Evangelho é aquele que lidera os fatos. Agora, temos o segundo cavalo. Versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então, nós podemos ver aqui, esse segundo cavalo e seu cavaleiro se refere à guerra. Nós sabemos de uma coisa, quando o Evangelho sai, a guerra vem. Esse é o cavalo que segue, certo? E hoje nós podemos ver no mundo as guerras, os conflitos, as brigas, não é isso? As disputas. Isso é algo muito claro. Então, quando nós vemos essas coisas acontecerem, e isso também está ligado à questão das profecias, que o Senhor Jesus falou referente ao final dos tempos, então esses são fatos que comprovam exatamente as profecias ditas pelo Senhor. Então, é a guerra. Por isso, irmãos, não pensem que um dia vai haver agora paz, o homem vai trazer paz. Não vai. As coisas só vão piorar. As guerras estarão aí e devemos orar para que nosso país seja guardado. Amém? Bom, daí nós temos o terceiro selo aberto, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso se refere à fome. Então, a fome virá. Certo? A fome virá. Mas, irmãos, e as coisas agora estão acontecendo muito perto da gente. Essa seca que está havendo. Isso terá consequências na questão da alimentação. Quando a seca ocorre, o que acontece com o preço dos alimentos? Sobe. Vocês já sentiram o preço subir por causa dessa seca ou não? Não subiu? Subiu. Então aqui fala do preço que está subindo. Essas mudanças no mundo, sabe? Essa mudança climática causará fome, porque vai influenciar na produção de alimentos. Então nós devemos ter uma preocupação com isso. Mas nós sabemos que já estava escrito aqui na palavra. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, esses fatos estão acontecendo, esses cavalos estão passando à nossa frente, entende? Na nossa frente. A gente está vendo isso acontecer. Daí, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, este 4º selo, diz o cavalo e o seu cavaleiro, é chamado de Morte e o Hades. E o que causa essa morte? A espada, a fome, a mortandade, significa a peste, doenças. E para que a gente perceba melhor o significado dessa porção, vamos abrir Ezequiel 14, versículo 21. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus,
quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Está vendo? Isso aqui tem uma ligação. Então, nós temos que enfatizar a questão, nesse 4º ponto, sobre a questão da peste, das doenças. Não creia que é à toa assim, pensar, será que apareceu o ebola? O que foi que aconteceu? É cumprimento da palavra de Deus. Ainda bem que ebola não se transmite por via respiratória. Se eu fosse transmitido por via respiratória, os irmãos poderiam imaginar a mortandade que haveria. Porque seria transmitido como a gripe. A gripe transmite fácil ou não? Muito fácil. Então o índice de morte do ebola tem sido em torno de 50%. Não custa nada haver uma mutação. Esse é o grande medo dos cientistas. Porque cada vez que ebola é transmitido por uma outra pessoa, surge a possibilidade de haver uma mutação. Então, irmãos, quando a gente vê surgiu ebola, tudo, você tem que vincular com essa porção da palavra. Uma doença lá na África. Não pense que é na África. Isso aqui pode alcançar qualquer país. Aqui fala, né? Para a morte e o inferno, foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. 1/4 da terra. Não é brincadeira, irmãos. Então, esses são fatos que ocorrem. E nós precisamos fazer leitura desses fatos. A gente, quando vê essas coisas acontecerem, nós devemos perceber, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E aí nós temos o 5º selo. O 5º selo diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Depois do 4º selo, nós temos o 5º selo, e no 5º selo aqui nós temos um clamor dos mártires. E esse clamor dos mártires fala: até quando? Daí o Senhor responde, né? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso quer dizer, no final dos tempos, muitos serão martirizados para completar o número. Isso quer dizer o quê? Vai se levantar perseguição contra o povo de Deus. Isso é um fato. E nós devemos nos preparar porque o mundo caminha para isso. Caminha para o fato de perseguição contra o povo de Deus. Por quê? Porque tudo que está acontecendo hoje no mundo, por exemplo, na Europa está se fazendo tudo para tirar o nome Deus em qualquer coisa. A gente nota, quando a gente vai para a Europa, a gente nota isso de uma maneira muito forte. E mesmo na questão da sociedade hoje, né, a palavra de Deus, né, o nome Deus, vai diminuindo, né, de valor a cada dia que passa. Isso é ligado ao mistério da iniquidade que fala em Tessalonicenses. Tá? Então, amados irmãos, eu gostaria de ler uma coisa mais ainda, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite ao seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós vemos aqui uma grande multidão que veio da grande tribulação. Mas essa grande tribulação não é a grande tribulação do final dos tempos. Se refere à grande tribulação do nosso dia a dia. Então a palavra de Deus mostra que todos nós passaremos por tribulação. Mas é possível vencer essa grande tribulação. Hoje o que é importante, irmãos, que a gente vença nessa grande tribulação. Nós podemos ver, esses estavam com vestiduras brancas, com palma nas mãos, significa vitória. Quem não passa por tribulação hoje? Eu quero dizer uma coisa, irmãos, é que as tribulações ficarão cada vez maiores e piores. Mas nós fomos escolhidos por Deus, nós temos um plano estabelecido por Deus para as nossas vidas, e nesse plano está a nossa vitória. Por isso a importância de nós tomarmos de uma maneira séria a palavra de Deus e o plano de Deus para as nossas vidas. Bom, agora vamos dar uma olhada em Mateus 24. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe de uma coisa, amados irmãos? No passado, quando eu lia essa porção, eu não conseguia compreender direito. Diz assim, hoje todos nós vivemos em países livres, né? Nós temos liberdade para nos reunirmos. Como é que vai haver perseguição? Mas o que nós estamos vendo hoje, no meio dessa sociedade que nós vivemos, é que novas ideias e novos conceitos entraram. Essas novas ideias e novos conceitos foram introduzidos pelo inimigo de Deus, pelo iníquo, por Satanás. Não sei se vocês sabem, amados irmãos, hoje há uma pressão muito grande. Por exemplo, na questão do homossexualismo, há uma pressão muito grande para que se ensine homossexualismo na escola. Vocês sabem disso, não sabem? O que tem impedido que isso aconteça no Brasil de uma maneira aberta são os nossos representantes ali no Congresso, que lutam pela palavra de Deus. Eles conseguiram barrar muita coisa. Não sei se vocês sabem ou não. Conseguiram barrar muita coisa. E aquelas cartilhas de ensino dessas coisas já estavam todas impressas. Mas isso foi barrado. Por quê? Porque havia representantes do povo de Deus no Congresso e eles barraram isso. E outras coisas piores estão vindo. E isso é algo que deve nos preocupar. Você sabe o que é você levar o seu filho para a escola e os professores ensinarem homossexualismo? Isso é algo sério. Nos Estados Unidos já está acontecendo. Muitos países já estão acontecendo. Isso é legal. É por lei. Agora, se nós nos voltarmos à palavra de Deus, nós certamente falaremos o seguinte: a palavra de Deus condena esse fato. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser perseguidos por causa disso.
Nós vamos ser perseguidos porque nós defendemos a palavra de Deus. São coisas que estão acontecendo, né? Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Marcos 13. Versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores, reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amados irmãos, aqui eu quero colocar um ponto, né? É o primeiro ponto do meu encargo nessa manhã. Por causa da questão da eleição, né, houve discussões e houve dúvida no meio dos irmãos sobre como deveriam votar. A questão que eu quero falar para os irmãos, o princípio espiritual é o seguinte: quando a gente vai votar, nós não devemos pensar o que é melhor para nós. Nós sempre devemos pensar o que é melhor para o Evangelho. Os irmãos entendem? Porque nós somos o povo de Deus. Nós nos preocupamos com os interesses de Deus. Não é uma questão desse ou daquele candidato, qual que é melhor para mim, mas qual é o melhor para o Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos, ler com os irmãos, uma oração que o irmão Watchman fez durante a conferência de Keswick. Na conferência de Keswick, era uma conferência muito famosa, onde os homens de Deus davam a palavra. O irmão Watchman foi convidado a fazer uma oração. E isso, se não me engano, foi em 1938. Em 1938 estava ocorrendo a guerra sino-japonesa. Os japoneses tinham invadido a China. E o povo estava sofrendo bastante. E naquela conferência estava o irmão Watchman, mas também estava um irmão japonês. Então foi dito a ele, pedido para que ele orasse. E ele fez uma oração que marcou profundamente todos os participantes da conferência. A oração dele foi a seguinte: o Senhor reina. Afirmamos isso com ousadia. Nosso Senhor Jesus Cristo está reinando e Ele é o Senhor de todos e de tudo. Nada pode tocar a sua autoridade. São as forças espirituais que estão decididas a destruir os interesses de Deus na China e no Japão. Portanto, não rogamos pela China, nem tampouco pelo Japão, mas sim rogamos pelos interesses do Filho de Deus nesses dois países. Não culpamos a nenhum homem, pois são somente instrumentos nas mãos do inimigo de Deus. Nós desejamos, Senhor, a sua vontade. Quebra, ó Senhor, o reino das trevas, pois as perseguições à sua igreja estão ferindo a ti também. Você pode ver, ele era um chinês. China tinha sido invadido pelo Japão. Mas ele não orou
pela China contra o Japão, ele orou pelos interesses de Deus. Os irmãos compreendem? O que deve governar nossas vidas é o interesse de Deus. Então, vamos falar sobre a eleição passada que ocorreu. Eu não quero saber, Bolsa Família, quanto vai investir aqui, quanto vai investir ali. O que eu preciso saber é o seguinte: quem defende os interesses de Deus? Os irmãos compreendem? Quem quer implantar essas coisas do inimigo no nosso país? Quem se alinha com aqueles que matam nossos irmãos nos outros países? Isso é que deve orientar. Os irmãos compreenderam? Não é quem é corrupto, quem não é. A gente sabe como é o sistema. Mas a questão é o seguinte: nós defendemos ou não os interesses de Deus? Se os interesses de Deus estão ou não em primeiro lugar, isso é que deve nortear os nossos atos. Se você perguntar para mim assim: Miguel, em quem você votou? Eu vou dizer uma coisa: baseado nesses princípios, eu votei no Aécio. Mas não é porque Aécio não é corrupto. Não é porque ele é melhor. Foi por causa dos interesses de Deus. Porque eu sabia o que esse governo quer introduzir no nosso país. Contra o Evangelho. Daí você pode perguntar: mas o Aécio perdeu. Não perdeu? Perdeu. Então, vamos fazer a leitura espiritual dos fatos. Perdeu por muito ou por pouco? Por pouco. O que isso quer dizer? Deus está passando um recado. Eu podia ter feito ele ganhar, porque foi por pouco. Mas eu não quis que ele ganhasse. Você vai perguntar: Deus, então por que você não quis que ele ganhasse? É sobre isso que eu quero falar agora. É sobre o segundo ponto. Nós estamos vivendo os tempos finais. Chegou o momento da igreja exercer o seu ministério de oração. Irmãos, é necessário estarmos vigilantes. Nós orarmos. Para quê? Para que os interesses de Deus sejam guardados. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Deus não quer que a gente viva uma vida muito solta. Ele precisa das orações. O Senhor quer que a gente ore. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus quer hoje? Que nós oremos por esse país. Amados irmãos, eu viajo por muitos e muitos países, Europa, África, muitos continentes, e há um sentimento claro no meio cristão desses outros países, de que o país que Deus está usando hoje para o Evangelho é o Brasil. Você vai na Europa, esse é o sentimento no meio dos cristãos. Você vai na África, esse é o sentimento no meio dos cristãos. Então esse país hoje é muito importante para o plano de Deus, para o avanço do Evangelho. Agora, nós temos de orar por esse país. Nós temos de orar todos os dias pelo nosso país a favor do Evangelho. Essa é nossa
obrigação e essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Os irmãos entendem? Deus quer que nós permaneçamos vigilantes. Deus quer que nós oremos por esse país por causa do Evangelho. Se a gente não fazia antes, chegou a hora de fazer isso. Porque devemos defender os interesses de Deus nessa terra. Agora, a situação, por exemplo, essa seca que está ocorrendo aí. Qual é o significado dessa seca? Simplesmente é um evento da natureza? O que vocês acham? Como diz assim, tá seco, né? É um evento da natureza. Não é assim. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículos 26. Versículo 26. Vamos ler juntos. Segundo Crônicas, capítulo 6. Vamos ler juntos. Versículos 26 e 27. Tá bem? Vamos lá. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Mas, irmãos, existe uma razão para essa seca. O povo brasileiro pecou contra Deus em algumas coisas. Nós precisamos ter essa percepção. A coisa não acontece por acaso. Aí mostra a importância da intercessão do povo de Deus, do arrependimento do povo de Deus. Os irmãos compreendem? Essa é a responsabilidade da igreja. Está havendo essa seca. A igreja precisa orar. Precisa pedir perdão a Deus em nome do povo brasileiro. Olha o que tem acontecido no nosso país. Tantas coisas terríveis. Não é? Essas coisas ofenderam a Deus. Nós temos de perceber isso. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Versículo 28 a 30, vamos ler. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crescamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Irmãos, o Senhor está voltando. Nós precisamos permanecer vigilantes. Nós precisamos fazer a leitura espiritual dos fatos que nos cercam. E nós devemos, então, ver algo.
nós temos uma responsabilidade nessa terra. A igreja de Deus possui uma responsabilidade. Hoje nós vemos a iniquidade se multiplicar. E essa iniquidade se multiplica até no meio do povo de Deus. Tantas coisas feias que ocorrem no meio do povo de Deus. É um momento de intercessão. É um momento de arrependimento. É um momento de nós entrarmos com a nossa responsabilidade de nós intercedermos por essa terra e por esse país, defendendo os interesses de Deus. Eu sinto que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para nos despertar sobre coisas que nós não fazíamos antes, mas que hoje precisamos fazer, que é orar fortemente pelo nosso país. O inimigo sabe da importância desse país para o avanço do Evangelho. E nós, como um só homem, devemos levantar e devemos avançar. Vamos nos lembrar do plano de Deus para as nossas vidas, que foi revelado para nós na mensagem de ontem. Vamos ler juntos agora 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amados irmãos, hoje é o momento de nos engajarmos no plano de Deus. Esses banners que foram colocados ali mostram alguma coisa que há em nossos corações. Primeiro, a importância do grupo familiar. É importante nós vivermos dentro da realidade de um grupo familiar. Por quê? Essa maneira de viver a vida da igreja. Viver como um corpo, onde há um cuidado mútuo. Eu preciso ser cuidado e eu preciso cuidar de outros, não é? É o lugar onde eu posso funcionar. É o lugar onde eu posso ganhar do Senhor, ganhando as riquezas do corpo. A importância, irmãos, de nós participarmos do grupo familiar de cuidado mútuo. Sócios do Evangelho. A importância de nós participarmos do Evangelho. Isso significa darmos todo apoio para que esse primeiro cavalo não pare, mas continue correndo. Porque esse cavalo tem que percorrer toda a terra, tem que chegar a todos os lugares e alcançar todas as pessoas. Então, qual que é o encargo dos sócios do Evangelho? Sócios do Evangelho o encargo é o seguinte: que os irmãos tenham no coração um encargo de ofertar para isso, começando com o valor mínimo de R$5. Se você deseja participar para o avanço, porque nós vamos juntar esses recursos, toda a região 8B, nós vamos juntar esses recursos e nós vamos fomentar o avanço do Evangelho em toda a terra e também em toda a nossa região, não é? Então, se você tiver um desejo de participar com um valor mínimo de 5, pode ser 5, 10, 15, 20, segundo Deus tiver colocado no seu coração, de uma contribuição mensal, por favor, você pode dar seu nome para o irmão Márcio, tá bem? Nós vamos fazer uma lista desses nomes e todos os meses nós contribuiremos e nós juntaremos recursos com toda a região 8B, que é o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro. E com esses recursos nós vamos fomentar o avanço do Evangelho em toda a nossa região. E nós, amados irmãos, nós vamos também nos sentir participantes desse fato. Festa das primícias. Nós temos um desejo, amados irmãos, de levar os irmãos
a viver uma realidade de corpo, a viver uma comunhão do corpo de Cristo nesses tempos tão importantes. Nosso desejo é que na conferência de fevereiro tenhamos 10.000 irmãos ali. Você sabe o que é 10.000 irmãos orando, 10.000 irmãos cantando, 10.000 irmãos compartilhando? Você sabe o que é a força disso? Eu quero voltar a ler com os irmãos Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha, lê isso aqui, dá até arrepio na gente. Imagina esse quadro. Grande multidão, ninguém podia enumerar. Você vê, é tudo irmão e irmã. Tudo irmão. E eles, clamando em grande voz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Você consegue ouvir isso? Você sabe o que é isso aí? Todo mundo falando junto. Se você quiser ter o gostinho disso, vá para a festa das primícias. Você vai ouvir 10.000 irmãos falando isso aí. Dá até arrepio. É verdade. É diferente de um irmão falar. É diferente de 100 irmãos falarem. Você sabe o que são 10.000 irmãos falando isso a uma só voz? Você diz assim: eu quero estar lá em Apocalipse 7, 9. O negócio vai ser muito melhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: essas coisas marcam nossas vidas. Marcam nossas vidas. E também, falando sobre a questão do jornal Árvore da Vida, é um instrumento que é muito útil para alcançar pessoas. Você talvez não saiba pregar evangelho, não saiba como ajudar alguém, mas se você der um jornal para alguém, essa pessoa vai receber ajuda. Você não sabe o que ele está vivendo dentro de casa. Pode ser que ele está tendo um problema com sua esposa ou com seu marido. Pode ser que esteja tendo um problema com seu filho. Tem um problema com algum irmão. Tem algum problema com Deus. No Jornal da Vida há artigos que podem ajudar muitos. Nós já ouvimos milhares de testemunhos de pessoas que foram ajudadas por esse jornal. Assim, primeiro para você receber ajuda. Claro, a igreja recebe. A igreja receber é uma coisa, você assinar é outra, o sentimento é diferente. Receba primeiro ajuda e ajude a outros. Nós vivemos para os interesses de Deus nessa terra. Nós queremos que o Evangelho avance, nós queremos crescer em vida, queremos ser edificados, queremos entrar com a nossa responsabilidade nesses tempos finais. E esse é o caminho para o nosso crescimento, amados de Deus. Vamos orar pelo nosso país, orar pelos governantes. Lembre do que o irmão Watchmani falou, a culpa, nós podemos falar, olha só esse pessoal do mensalão, esse pessoal do petrolão, né? Esse negócio aí, toda a corrupção que existe, todas essas coisas também que querem introduzir coisas contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. O irmão Watchmani naquela oração diz assim, nós não culpamos os homens, mas culpamos o inimigo de Deus, porque é ele que manipula todos. Amém. E só uma maneira de parar nossa oração.
Irmãos, as coisas não serão fáceis, mas nós temos Senhor conosco. Tribulações chegarão, mas nós podemos vencer. Apocalipse 7 mostra isso. Nós podemos vencer. E nós vamos vencer juntos. Nunca isolados, nunca sozinhos. Amém?